Você está ouvindo o Conexões Inerentes. E aí, pessoal, tudo em paz com vocês? Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Eu sou Joel Machado, dando início a mais um episódio do Conexões Inerentes. E o programa hoje vai misturar despedida com celebração, pois chegamos ao nosso 6º e último episódio da série dedicada ao mundo da música. Mas fiquem tranquilos, tem nova série chegando e no final do programa dou spoiler para vocês sobre o que vem por aí. Então segura a curiosidade. Mas ao longo dessas semanas recebemos convidados muito especiais, cada um trazendo suas histórias e sua compreensão sobre esse assunto. E se você acompanhou desde o primeiro, sabe que essa série foi muito mais que falar sobre música, foi sobre como ela se entrelaça com as nossas vidas. Mas no meio de tudo isso, ainda faltou falar deles, aqueles que dão forma e vida às canções. Então a conversa hoje é sobre os desafios e as belezas por trás da criação de uma canção. E quem vai nos levar para os bastidores de todo esse processo criativo é o músico e compositor Gustavo Galo. Então vem com a gente porque hoje vamos entrar no universo de quem faz a música acontecer. O Gustavo Galo, pessoal, é compositor e intérprete. Desde 2006 integra a trupe Chá de Boldo, banda com a qual já gravou 6 discos. Em sua carreira solo lançou 4 álbuns, sendo o mais recente um trabalho duplo intitulado Folhas Fruto. Como intérprete, gravou canções de Ângela Rorô e participou do lançamento da poesia completa de Vali Salomão, ao lado de artistas como Gal Costa e Jardes Macalé. O Galo também é conhecido por suas parcerias com nomes como Alice Ruiz, Ricardo Aleixo, Yara Renault, Tom Zé, dentre outros. Além da música, ao lado de sua companheira Júlia Rocha, mantém o selo de publicações É Selo de Língua. Que legal, Galo, ter você aqui hoje. Super obrigado por ter topado participar do Conexões Inerentes. Vai ser um prazer conversar com você sobre esses bastidores da arte de compor canções. Porque, de certa forma, né, a gente ouve e aprecia música, canções, mas muitas vezes nem imagina o que acontece para que tudo isso ganhe vida, né? Então, Galo, seja super bem-vindo. Quero aproveitar para dar um salve também para o Leonardo Gandolfi, poeta e professor de literatura, parceiro aqui do Conexões Inerentes e que vai conduzir comigo esse bate-papo. Então, Galo, para a gente começar, eu queria te ouvir como a música entrou na sua vida. Como foi esse primeiro contato, esse start que te fez perceber que a música era algo especial? Teve algum momento ou pessoa que foi decisiva, que despertou esse desejo pela música em você? Bom, a música para mim apareceu certamente quando eu era muito criança. Eu sou filho de uma pessoa, da Leninha, Maria Helena Alves Ferreira, que é uma pessoa amante de discos, que certamente o que minha mãe mais gosta de fazer é ouvir música e beber, enfim, encontrar os amigos. E muito cedo, lembro que de manhã, assim, né, sair da cama, despertar e minha mãe já estava ouvindo música. Então, as atividades do dia começavam, assim, muito cedo na minha casa com o som ligado, né? Então, não era a televisão ligada, não era nada ligado. Era o som ligado e minha mãe preparando um café ou resolvendo alguma coisa da casa ou tomando banho, preparando para alguma coisa e o som ligado sempre ligado. E era uma coleção de discos, minha mãe tem uma coleção de discos, CD, vinil, enfim, impressionante, né? Com muito material de jazz, de blues, de música brasileira. Então a música para mim desde cedo aconteceu nesse espaço, né? Ouvindo minha mãe ouvir música.
Mas isso foi uma primeira introdução à música. Então, a música como desejo mesmo, ela acontece um pouquinho mais tarde. Acho que eu devia ter 7 para 8 anos de idade. E aí meu pai me matriculou em uma escola de música muito especial, assim, um acontecimento, eu acho, né, que chamado Teca Oficina de Música. Quem criou foi a Teca Alencar de Brito, que morreu super recentemente, a Teca. A Teca foi aluna do Kohlreuter, e tinha uma concepção de música. Kohlreuter, enfim, um grande músico, enfim, que veio para o Brasil, trabalhou na Universidade da Bahia numa época florescente da Universidade da Bahia, né? Essa geração toda, né? Lina Bobardi, Kohlreuter, enfim, que formou uma geração, essa geração tropicalista, essa geração de uma transformação radical da cultura brasileira, né? E a Teca estudou muito o Kohlreuter, os métodos do Kohlreuter. E aí, assim, resumindo, né? Ir para a Teca com 7, 8 anos era chegar lá, ficar durante 1 hora e 15 tocando instrumentos, qualquer um que eu escolhesse com 7, 8 anos. Então, eu toquei bateria, toquei baixo, toquei percussão, toquei guitarra, toquei piano, variava de acordo com a música. E depois, na outra hora seguinte, a gente ia para uma oficina onde ela disponibilizava assim, bexiga, cano de PVC, latas velhas e tal, e a gente produzia instrumentos, criava instrumentos. Então foi muito interessante, porque o que eu aprendi na Teca não foi nada que se exige hoje de um músico, e que de alguma maneira eu até sinto falta, né? Então uma noção de harmonia musical, uma noção de ensino musical mais disciplinado, mas ao mesmo tempo o que eu aprendi na Teca é algo que é muito mais difícil de aprender. Então, que é o que se chama de musicalidade, né, de musicalização. Então, e a capacidade de lidar coletivamente com fazer arranjo. Então, eram manhãs, enfim, anárquicas. Então, as próprias crianças faziam os arranjos da música. A Teca facilitava, ela ajudava a gente a tirar o som dos instrumentos, mas a gente criava os arranjos. Então, você imagina aquilo com 7, 8 anos, né? É bonito demais, né? Caótico, e tudo bem ser caótico e tudo mais. Acho que, inclusive, eu levo muito da experiência na Teca depois para os meus trabalhos coletivos, né? Com a trupe Chá de Boldo, enfim. De alguma maneira, me sinto muito em casa coletivamente, musicalmente, sabe? Então, acho que a Teca foi esse desejo da música se abrindo e quase como se, a partir do momento da Teca, eu confiasse exclusivamente que eu, a partir daquele momento, levaria a música para sempre comigo, né? Mesmo se eu não soubesse tão bem, né? Que em alguns momentos eu sou constrangido, né, pela minha falta de saber musical. Mas eu tenho uma intuição, um saber adquirido nesse momento de formação na Teca que às vezes alguns músicos também não têm, entende? Que tem a ver com invenção, que tem a ver com criação, com ideias para arranjos, com todo esse contorno que não é só exatamente musical, matemático, né? É muito mais do que isso. Que interessante, Galo. Você sabe que eu fiz essa pergunta para vários convidados dessa série e, assim como você, muitos começaram esse contato com a música em casa, com os pais ou irmãos, de uma forma muito marcante. E no seu caso, teve também uma escola muito especial que te marcou e que imprimiu, como você disse, essa criatividade, essa musicalidade que você carrega. E já que a gente está falando de criatividade, Galo, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu álbum Folhas Fruto. O título já chama atenção, né, por essa conexão com a natureza. Então, como foi o processo, Galo, de criar esse conceito todo, de trazer essa conexão com a natureza para dentro desse trabalho? Folhas Fruto é um disco duplo e é um disco que são duas forças distintas, mas são complementares para mim. E eu fui levado a fazer o disco por circunstâncias da vida e foi, para mim, surpreendente, né? Então, durante a pandemia, eu saí de São Paulo para morar na Serra da Mantiqueira, eu e a Júlia, minha companheira.
E era muito curioso, porque para mim eu vivia, enfim, as notícias, as pessoas doentes, enfim, todo aquele momento terrível, onde a gente a todo momento se deparava com a destruição de tudo, com a morte presente. Eu abria a janela e a porta da Serra da Mantiqueira e eu via tudo nascendo. Flores que eu não sabia o nome, plantas que eu não sabia o nome, e eu fui atrás disso, né? Então eu vivi um paradoxo ali, assim, porque eu fiquei num período muito otimista da minha vida e muito instigado a fazer canção por conta dessa mudança para a Serra da Mantiqueira. E as folhas foram interlocutoras minhas, né? Assim, eu não tinha amigos com quem encontrar, não tinha shows, eu não tinha trabalho, né? Foi um momento que tudo ficou suspenso. E aí eu me deparei com as folhas e eu comecei a realmente estabelecer uma troca com elas, assim, né? Pode parecer um papo meio hippie, mas na verdade eu acho que é um papo super futurista. Ou se existir futuro, a gente precisa aprender essa tecnologia ou recuperar essa prática de entender como trocar com essas vidas, né? E eu fiquei no meio das folhas ali, tentando entender os nomes, que nome puxa um outro nome, o que, que era aquilo que me envolvia, né? E criei um repertório a partir disso, né? Do Folhas, do disco Folhas. E então o disco Folhas ele é mais antigo do que o Fruto. Ele seria um disco só o Folhas, né? E eu faria esse disco Folhas de qualquer maneira. Mas aconteceu, né, de um jeito muito gostoso nesse momento também, a gestação da Júlia, né? Então a Júlia é minha companheira, a Júlia Rocha, a gestação do Lírio, que é nosso filho, que está com 1 ano e 8 meses agora. E aí começou a abrir um outro repertório assim, na minha cabeça, na minha existência, que era um tipo de repertório ligado a esse desconhecido também, que é se tornar pai, né? Que é um trabalho diário, é esse que não se esgota nunca. E que comecei a escrever sobre isso, né? E que ao mesmo tempo que eu comecei a escrever sobre esse desconhecido, que até hoje é desconhecido para mim, nesse 1 ano e 8 meses, eu também me deu uma vontade muito grande de celebrar minhas amizades da música, as amizades que trabalham comigo há 10 anos no meu trabalho solo, né? Que é uma banda que trabalha comigo há muito tempo. Então, esses dois discos meio que eles se combinaram, né? Folhas Fruto, né? No princípio seria Folhas Filho, mas eu achei que não precisava do filho estar tão marcado nisso, justamente por conta da presença das amizades junto também, né? E aí eu decidi gravar esses discos que são complementares totalmente, nascimentos, o tempo inteiro de novidades, algo de transformação da vida mesmo, mas eu decidi gravar os dois de jeitos muito diferentes, né? Então, o Folhas é um disco minimalista, com muita base eletrônica, com muita pausa, enquanto Fruta é um disco ruidoso, é um disco de banda. É um disco que eu tenho mais familiaridade de como fazer. Né? Então, Folhas é mais esquisito para mim, né, claro. E o Fruta é um disco, assim, amo vocês, entendeu? Amo trabalhar com vocês, amo fazer também a vida. E aí, lancei o disco duplo, né? O disco como duplo, meu primeiro disco duplo. Essa Isso que é tão gostoso, né? Antigamente era mais comum, né? Disco duplo. Hoje em dia tem sido mais difícil as pessoas ouvirem um disco, né? Ouvirem um EP. Então fazer um disco duplo foi muito difícil, por um lado, né? A escolha. Mas eu achei inevitável, né? Fazer ele duplo e lançá-lo ele como duplo, porque para mim era isso mesmo. As duas forças trabalhando juntas, apesar de muito distintas, né? Então é isso. Folhas, fruto. No lado do Folhas, Galo, você trouxe uma participação super especial que não dá para deixar de comentar aqui, que é a Nausete, né, na faixa Conversa com Lucina, que por sinal ficou incrível. Essa canção carrega muitas camadas da sua mudança para Mantiqueira, né. Como foi, Galo, a experiência de cantar com a Ná, que é uma artista tão única, com uma voz tão marcante, e por que você escolheu justamente essa canção para dividir com ela? Essas surpresas da vida, né? A gente, eu não sei como é que é para vocês, mas a gente é formado por vozes, né? A música tem isso, né? É muito curioso isso. Acho que também tem, acho que a literatura também, mas a literatura acho que tem são outras camadas aí de subjetividade, de formação, né? Mas a gente é formado por vozes
musicalmente. Eu não sei, a gente é capaz de entrar, por exemplo, num bar, a gente, vou falar, eu sou capaz de entrar num bar e ouvir, por exemplo, a voz de uma pessoa tocando no rádio do bar e parar por um segundo e ficar pensando naquela voz ali que eu tô ouvindo, né? Então, algumas vozes que me marcaram, por exemplo, né? Se eu tô andando e toca uma música do Luiz Melodia, eu paro por um tempo. Porque meu pai ouvia Luiz Melodia no carro dele, fita cassete, o tempo inteiro. O primeiro vinil que eu ganhei de presente, eu tinha 4 anos de idade, era um LP do Luiz Melodia. Aí era um presente do meu pai. Então é curioso isso, né? E a Nausete, que participa do disco, é uma voz dessas que me embalou, que me formou, é uma voz hiper familiar, né? E a Ná tem uma história parecida há muito mais tempo que eu. A Ná saiu de São Paulo, a Nausete não mora em São Paulo, né? Ela também quis ir embora, quis morar com aquela voz, aquele timbre, aquela altura, aquele timbre cristalino dela, foi viver num lugar cheio de pássaros, né? No meio do mato. E aí, quando apareceu essa música, chama Conversa com Lucina, que é uma parceria minha com a Lucina, que também é uma voz interessantíssima, compositora das mais importantes da história da música brasileira, junto com a Lully, né? Em Mato Grosso cantou muitas canções da Lucina, da Lully e tudo mais. Eu parei por um minuto, fiz a música a partir da melodia da Lucina, uma música, um texto que jorrou, assim, né? Falo do meu quintal, do Manacá, da bromélia, o sol na bromélia, enfim. Eu falei, gente, eu não dou conta de cantar isso. Eu achei que eu não dava conta de cantar. Eu falei, eu queria que alguém cantasse isso. E aí fui, passei um café, dei uma volta. Na hora que eu, de repente, apareceu, né? Pô, será que eu não pergunto se a Ná Ozete não topa cantar? E aí escrevi pra Ná e mandei a música pra ela. E ela gostou muito, ela adorou a música. E foi e gravou, né? Foi um dos momentos mais inesquecíveis da minha vida, né? Tá lá no estúdio, a Ná com fone, né? E cantando e super... Chegou no estúdio com tudo muito incorporado, né? Foi uma aula, né? Foi um momento inesquecível para mim. Então, foi isso, assim, a Ná era a voz para aquele texto, né? Às vezes a gente consegue encontrar isso, às vezes não, né? Às vezes a gente aposta, inclusive, tipo, vou chamar uma pessoa porque eu gosto dela, não, mas a Ná era a voz para aquele texto mesmo. Né? Isso se confirmou na hora que ela foi no estúdio e gravou e tal. Falei, uau, que bom que eu acertei a minha seta nesse alvo preciso, né? Além da Nausete, Galo, você tem outras participações de vozes femininas no álbum, né? E uma coisa que me chamou muita atenção é como a sua voz se entrelaça, se casa tão bem com vozes femininas. Isso é algo que você já tinha percebido antes? Não, olha só que legal, nunca parei para pensar nisso, mas nos últimos tempos tenho reparado assim, que minhas grandes referências de voz e de composição são mulheres, né? Então, no próprio disco, né, no Folhas, né, eu faço uma homenagem à Alzira, né? Chama Pensando em Alzira E. Alzira que criou as filhas junto com as folhas, né? Criou em jardim, nas casas que ela tinha, sempre com várias orquídeas, várias plantas e criando filhas e fazendo música independente, sempre foi um exemplo para mim, um exemplo ético, um exemplo de como ser uma artista independente radical, né? E a Alzira como voz, quando eu conheci a Alzira, algumas pessoas falam isso para mim, cara, depois que você conheceu a Alzira, você mudou o jeito de você interpretar o texto, divisão, timbre, né? Então, eu acho que esse encontro com a Alzira, por exemplo, foi definitivo para mim. Mais do que qualquer outro cantor que eu ame, a convivência com a Alzira mudou meu jeito de cantar. Então, acho que a Alzira, a própria Lucina também, né? Tive aulas de canto com a Lucina em algumas oficinas que ela deu, mas os toques que ela me deu para cantar, eu acho que o canto, ele tem um... É difícil falar isso, né? Poxa, eu tava lendo a biografia do Luigi hoje, que é um cantor que eu amo, é um dos maiores cantores para mim, que ninguém considera um grande cantor, né? Mas eu sinto que o canto tem muito de
vamos chamar de desir, né, para não cristalizar, mas de um desir mulher, sabe? Então, de alguma maneira, eu acho que nos últimos anos eu procurei algumas intérpretes, algumas pessoas que compõem e cantam as próprias músicas, mulheres, porque eu acho que a conversa flui muito para mim. Eu ouço muito elas, e elas me abrigam de alguma maneira e me dão toques. Então, mas eu nunca percebi que minha voz casa com a delas, com algumas delas. Então é legal ouvir isso de você, porque eu chamei para cantar já nos meus discos a Ava Rocha, que é uma voz que eu amo, né? Yara Renault, que é minha parceira de muitos anos, também gravou comigo. Agora a Ná, o Zete, né? Gosto muito da convivência das mulheres que cantam, muito, muito mesmo. A Alzira, por exemplo, me deu um toque que eu nunca vou esquecer. Foi o toque mais legal que eu já recebi na música. Que é um toque técnico, super técnico, não é nem um pouco. Eu fui gravar meu primeiro disco solo, eu já tinha gravado 2 com a Trupe Chá de Boldo. Aí eu liguei pra Alzira na véspera de gravar meu disco solo, o Asa, né, que é de 2014. Falei, Alzira, eu vou começar a gravar meu disco amanhã. Me dá uma dica aí sobre o que eu tenho que fazer. Aí ela falou assim, Galo, escolhe um destilado que você gosta, tal, e vai pro estúdio. Eu falei, Alzira, pô, mas eu já faço isso com frequência, na verdade, né? Então, para relaxar, né? Ela fala, não, mas não faz como você fazia antes. Você tem que beber o suficiente para você entrar no fone. Entrar no fone. Você precisa entrar no estúdio e esquecer que você está com o fone. Então você não pode beber de mais nem de menos. É o suficiente para você colocar o fone de ouvido e entrar na sala e cantar, soltar sua voz. Isso é uma matemática confusa, difícil de acertar, mas que hoje em dia eu acerto por conta do estoque da Alzira. Porque cantar é uma tarefa que não é de cantora, de cantores. É uma sensibilidade que tem a ver com um tipo de experimentação mesmo, que é o que a Alzira colocou. Você precisa acessar o mundo do estúdio, que não é o mundo do show e tal, de uma maneira onde você entre dentro da canção sem se preocupar com as telas viradas para você, com o técnico, com a pessoa que está ali e tal. Você se dedicar à melodia e ao texto que você tem que cantar. Isso é muito forte, né? Cantar é inexplicável cantar. E é isso, Galo. Você é membro, né, há 20 anos, mais de 20 anos da banda Trupe Chá de Boldo e também há 10 anos, né, lança discos solos, né? Você acabou de falar agora do Folhas, Fruto, esses 2 discos ou esse disco duplo que você lançou, né? Mas também vale muito a pena falar, eu acho, do seu trabalho ao lado da sua companheira Júlia Rocha, na editora, né, no selo, Selo de Língua, em que vocês são autores de diversos projetos, né, que vão desde o Haikai, passando por traduções, né, e uma publicação como o Mansão Rambô, com fotos de prédios, né, em São Paulo, que levam nomes de artistas. Tudo isso assim, é muito bem diverso, né, são trabalhos bem diversos entre si, mas que tem um denominador comum, que é a sua presença, e mais do que a sua presença, a forma como você consegue tocar nas coisas e se apropriar delas e fazer com que elas passem a ter uma relação forte entre si. Eu gostaria que você falasse um pouco dessa diversidade que rapidamente encontra uma confluência em você, não é? E que eu acho que é tão poderoso e que dá muita vida às coisas que você faz e o que você fala, como aconteceu agora nessa resposta última que você deu. Pô, Léo, que demais, que legal ouvir você assim nessa síntese mesmo, assim, né, desse trabalho, assim. Eu acho que eu fui descobrindo com o tempo que a minha grande paixão é o texto, né? E aí, curiosamente, assim, a minha relação com a Júlia, ela expande isso para vários suportes, né? Então, eu descobri a minha paixão pelo texto realmente foi com a música. Então, assim,
eu não descobri minha paixão pelo texto lendo o livro. Então foi ouvindo música que eu descobri a minha paixão pelo texto. Em especial pelos encartes dos CDs. Né? Então os encartes dos CDs foram os que me levaram aos livros do Paulo Leminski, né? Via o Itamar Assunção. Então o encarte do Itamar Assunção me levou para o Paulo Leminski e para Alice Ruiz. A partir disso eu falei, uau, é exatamente isso que eu gosto na música dessas pessoas. É o texto cantado ali. Claro que o som e texto juntos, né? Mas assim, eu comecei o suporte do disco me levou para o livro, né? Eu não gostava tanto, na verdade, né? Antes da música. De repente, eu comecei a perceber que eu via texto em vários outros lugares que não só o encarte, né? Ou a voz que canta, ou o livro, mas em outros espaços também, né? E isso, a relação com a Júlia foi muito importante, porque de alguma maneira, ela me instigou a isso, né? A Júlia, a companheira que é poeta, trabalha como coreógrafa de dança, né? Tem um trabalho há muito tempo, né? Com essa intersecção dança, poema e tudo mais. E a partir do nosso encontro, é muito gostoso, porque eu comecei a ter uma liberdade muito grande para exercitar meu olhar sobre o texto a todo instante, a todo momento. Então, por exemplo, o Mansão Rambo, que é uma publicação recente nossa, aparentemente ela não tem nada a ver com o meu trabalho musical, mas tem, por conta dessa ligação com o texto. E curiosamente, a partir dessa pesquisa, que é ficar andando, perambulando, né, vagabundeando pelo centro da cidade de São Paulo, aquilo se tornou uma tarefa apaixonada por encontrar os signos que eu procurava ali, que eram os nomes dos artistas que davam nome aos prédios, né? Aquilo era uma busca incessante para mim, né? Que mobilizava-se, né? Onde que eu encontro texto, né? Então, eu encontro texto no encarte, na fachada do edifício, na placa do carro. A todo momento eu consigo ler. Eu consigo ler a todo momento. E acho que essa é a minha grande paixão. Assim, acho que eu sou um grande leitor. Talvez eu seja um grande leitor mesmo. Assim. Inclusive, eu reparei esses dias assim que a minha própria relação com as folhas, que eu estava falando ontem, é uma relação de leitura, né? Quando a gente, por exemplo, aprende o nome das folhas, o nome das flores, a gente passa a ler elas, de alguma maneira. Então a gente sabe o que é aquilo, a gente começa a entender. Então tudo é uma grande leitura, assim, né? Disposta pra gente. E quanto mais a gente começa a ler, mais camadas a gente vai descobrindo, né? E aí se torna um trabalho viciante. É um trabalho viciante, né? Incessante, assim, de descobrir leituras. Então, desde do poema que me marca até a fachada do prédio, a planta esquisitíssima que eu vou correr atrás do nome, tudo isso é uma busca pelo texto, assim, por ler melhor esse texto que está diante dos meus olhos o tempo inteiro, né? E assim, é uma tarefa apaixonada também. Eu acho que a Júlia que me colocou também nesse trabalho de editor junto com ela criou a editora para editar alguns livros, né? E eu entrei logo no segundo livro, enfim. Mas é ela que me levou para essa tarefa apaixonada e abriu meus olhos para ler ainda melhor. E eu fico reparando mesmo, assim, eu entrei passei uns dias um pouco tristes nos últimos tempos aí, e eu reparei, cara, que tem uma coisa do Spinoza, aquele filósofo, né, dos bons encontros, ele fala dos bons encontros, o Spinoza, né, que potencializam, né, os afetos, né, a alegria mobiliza a gente. É maravilhoso isso, né? E eu reparei que eu estava um pouco triste porque o livro que eu estava lendo eu não estava gostando. E eu só tinha aquele livro, porque eu fui para São Paulo, aí vim para Mantiqueira, e eu falei, putz, eu não consigo outro livro agora. E eu reparei isso, entendeu? Que eu preciso ter a todo momento 3, 4 livros na minha mochila, porque se eu não gostar de um, eu tenho que ir para outro, que eu preciso ler o tempo inteiro. E ler nesse sentido, assim, né? Não somente o objeto livro, mas ler tudo que está em volta. Né? Então, acho que tudo isso é o que linka, tudo isso é o que reúne mesmo, né? A canção, a edição, as andanças meio perdidos, né? Perdido por aí e tal.
Aproveitando isso que você comentou, Galo, sobre essa sua paixão por leitura, por poesia, você já adaptou poemas e textos que não foram originalmente escritos para serem canções, né? E uma coisa que eu sempre tive curiosidade de perguntar para quem compõe é como que as palavras e as melodias se encontram, sabe? Como é que você faz para juntar essas 2 coisas? É muito trabalhoso? Você sente que precisa ajustar muito o texto para que ele se encaixe na música ou a melodia vai surgindo de um jeito mais orgânico, meio que naturalmente? Não, não é trabalhoso. Não é trabalhoso por conta disso, assim, né? Eu acho que quando a gente faz com uma liberdade muito grande, né? Ninguém me fez encomenda ainda, né? Por exemplo, sei lá, pô, vamos fazer um espetáculo a partir de tais sonetos ou de tal poeta e tal. É evidente que daí eu sou colocado diante de um trabalho que exigiria de mim uma pesquisa a partir de algo que não é uma escolha que foi movida por um interesse imediato, um encanto, uma paixão, assim, né? Mas quando é movido por uma espécie de arrebatamento instantâneo, assim, não é difícil. Alguns poemas, por exemplo, né, que eu musiquei que foram muito rápidos. Tem um poema do Ricardo Aleixo, chama Homens. Cara, eu musiquei em 5 minutos o poema. É um poema pequeno, um poema super curto, um poema onde o... Mas ele não tem uma métrica... Ele não é homogêneo, mas ele tem uma repetição, né? Quando o poema tem repetição, por exemplo, inclusive isso me atrai muito, torna mais fácil, porque você sabe onde você termina e começa, né? Então é interessante isso. Então, esse poema do Ricardo Aleixo são 4 existências, né? 4 homens revolucionários que bordavam. Então, Leonilson, Bispo do Rosário, Lampião e João Cândido. Sempre depois tem o bordava. Eu percebi que aquilo, eu li aquilo numa espécie de círculo, né? Então foi rápido, aconteceu rápido. Então acontece de uma maneira assim, né? A gente às vezes lê o poema com uma certa forma musical, né? Talvez seja eu também, né? Por conta de ter esse trabalho com a música, de tocar e tal, eu já leio com uma certa forma musical. Então acontece assim, sabe? Para mim, tem que acontecer assim. A não ser é isso que eu falei, se eu for contratado por um desafio, né? Tipo, pô, música tal, poema. Pode ser que eu nem consiga, na verdade, né? Mas aí eu vou trabalhar de uma outra maneira, vou estudar tal. Mas eu leio um poema, eu sei que ele vai virar música. E aí ele vira mesmo. Pode ser que não vire uma música boa, que eu nem queira gravar e tal, não sei o que lá, mas vira música. Né? É mais ou menos assim que funciona. Vocês sabem que tem uma história dos Beatles, do John Lennon e do Paul McCartney, que é pré-gravador, né? 63, 64, quando eles começaram a compor juntos. Então não tinha celular gravando, não tinha nem gravador de fita acessível e tal. O que eles faziam? Eles faziam as músicas, faziam 6, 7 músicas por dia. Aquela dupla, assim, jovem, insaciável, né? Uau, meu Deus. E aí, eles voltavam no dia seguinte, quais eram as músicas que iam adiante? É que eles lembravam. Então esse é um grande lance de ler um poema também. Se eu leio um poema e em 15 minutos aquele poema ainda está na minha memória, no dia seguinte está na memória é porque eu entendi musicalmente a estrutura dele. Até porque tem uma questão meio que do começo do poema. A música foi o suporte do poema sei lá, em vários cantos, na África, na Europa, né, enfim, na Grécia Antiga, se decorava o poema por causa da música. Então, se a gente decora um poema muito rápido, é porque ele tem uma música muito foda. Ele tem uma música foda mesmo, assim, entendeu? Não é difícil colocar isso para rodar musicalmente. Eu queria fazer uma pergunta que é: melodia, música e letra podem vir juntos, não é? Mas também pode ser que não venham, né? Pode ser que a partir de um texto se faça uma música, se musique um texto, né? Ou o contrário, né? Tentar colocar letra, escrever a partir de uma melodia pronta. Como é que funciona para você? O Léo,
Eu acho que existem vários caminhos possíveis, né? Certamente, eu trabalho a partir do texto, me sinto muito mais animado a partir de um texto, enfim. Então, inclusive as minhas próprias músicas, às vezes eu escrevo o texto, a ideia do texto, mesmo que não esteja acabado, né? E a partir disso eu pego o instrumento. Enquanto não tiver, por exemplo, uma mancha ali de texto que eu gosto, eu nem recorro ao instrumento. Fico ali, às vezes, com um caderno no ônibus ou numa sala de espera de algum lugar, ou enquanto eu estou tomando um café. Então eu parto desse realmente do texto. Para mim esse é o grande lance para mim. O que mobiliza é a palavra, é o ritmo da palavra e é isso que mexe comigo. Mas tenho feito também, cada vez com uma frequência maior, musicar melodias que eu recebo, né, que eu recebo de pessoas as mais variadas. Mas existe uma diferença para mim muito nítida nesses dois processos, que musicar um texto, eu não preciso ter uma certa intimidade com a pessoa com a qual eu coloco um texto sobre a melodia. Então eu posso musicar um texto de uma pessoa poeta que morreu há 2 séculos atrás. É possível fazer isso, né? Como, sei lá, eu acho que foi o Péricles, né? Péricles Cavalcante fez uma música a partir do John Donne, né? Elegia, enfim. É possível fazer isso, né? A gente consegue encontrar ali a canção escondida, que é o que o Enzo Banzo, que é um querido amigo e parceiro, diz que todo poema tem uma canção escondida. Então a gente consegue achar uma canção escondida, mesmo que a pessoa poeta já tenha morrido e não vá revelar onde que ela escondeu, e nem saiba onde ela escondeu. Então a gente consegue. Agora, com a melodia, para mim, funciona como uma relação de intimidade mesmo. E aí eu não consigo fazer se eu não tiver uma relação muito próxima. Porque eu preciso entender um pouco o que motivou ali. Eu preciso ter uma espécie de entendimento telepático a partir de uma vivência muito intensa com a pessoa para colocar o texto. Então, as pessoas que eu coloquei texto sobre melodia, geralmente são pessoas que eu tenho várias parcerias, porque realmente a gente conseguiu combinar algo. Então, o Luiz Chagas, que é um querido amigo que morreu recentemente, que tocou guitarra com o Itamar Assunção durante muitos anos, tocou com o Arnaldo Batista, enfim, fez trilha sonora para vários filmes, foi um querido amigo meu. A gente tem 6 parcerias, desse modo, dessa maneira. Porque o Luiz Chagas, a gente se entendeu muito bem. Ele é geminiano como eu, não que isso vá render música, não vou fazer música só com geminianos, evidentemente. Mas ele é geminiano, ele é filho único, ele é notívago, como eu. Ele é um fã de texto, de poesia, ele foi tradutor, ele traduziu, enfim, Timothy Leary, Bukowski, Billie Holiday. Ele é um cara que ama tocar guitarra. Então a gente criou um tipo de intimidade que quando ele faz lá as melodias e me manda, eu entendo, eu consigo sacar. Eu ouço o som, falo, uau, beleza, deixo repousando a melodia, mas sei onde ele quer chegar. De alguma maneira sei, né? Então eu consigo elaborar, mas a partir de uma relação ética, uma relação de intimidade, uma relação de amizade. Então, para mim, é isso. Assim, eu prefiro trabalho com mais desenvoltura a partir de um texto. Me sinto com mais autonomia. Mas o desafio de trabalhar a partir de uma melodia, para mim, é só com uma relação de amizade avançada mesmo, né? Que no caso eu tenho com o Chagas, tenho com a Lucina, né? Que eu compus Conversa com Lucina no meu disco. Então, para chegar nisso, depende de muita conversa, muita convivência, né? Mas eu gosto de fazer as duas. Eu gosto de fazer as duas. E tem também uma terceira que eu faço, que às vezes acontece também, é mais rara, que é fazer as duas ao mesmo tempo, né? Que é pegar um violão, começar a tocar e começar a cantar e de repente acontece. Fiz umas duas assim na vida e acontecia quando eu era mais jovem. Eu
Eu fiz umas duas assim que eu gosto muito. Daí é muito orgânico, né? É uma espécie de tá com o instrumento, veio uma ideia, de repente conseguiu chegar num ponto final agradável para mim. Enfim. É isso. Você falou já antes, né, não da centralidade da letra, mas esse lugar que o texto tem e que a música chega de alguma forma depois para ficar junto, não é? Nesse caminho, corre o risco da melodia, da música, ser só o trampolim para a letra, para o poema, ou, se a gente quiser exagerar, para a mensagem, ou não? Ou tem uma outra coisa que acontece ali e que cria um tipo de combustão entre essas duas coisas? Pô, demais. Cara, é uma pergunta muito boa. Corre o risco, sim. Corre o risco, sim. A gente corre esse risco quando a gente compõe, ainda mais quando a gente compõe prestando muita atenção ao texto, né? E corre esse risco, embora eu ache que a gente não domine muito esse processo, curiosamente, porque acho que tem um lugar que a gente acessa, mas não conscientemente, que é quando a gente musica o texto, a canção escondida que o Enzo Banzo fala, né? Ela vem atuando na gente um pouco sem a gente perceber também. Então, claro, corre o risco total de ficar um textão grande e a melodia e a música para trás como intenção. A gente corre esse risco. Mas, ao mesmo tempo, existe uma conjuração ali, um encontro que a gente nem percebe, sabe? Que a gente é pescado por uma palavra no texto, a gente que ama texto e tal, e quando a gente fala esse texto, tem uma melodia. É quase como inseparável, né? As pesquisas do Luiz Tati, por exemplo, lá, né, do Grupo Rumo, tem muito a ver com isso, né? Como que a própria entoação, a fala, ela tem uma melodia. E como que a entoação da fala na música brasileira é super importante para indicar certas melodias, né? Então, o Noel Rosa, ele dá um exemplo, né? Seu garçom, faça o favor de me trazer depressa, uma boa média. Então, tudo isso vem de uma fala que aparentemente a gente não tem, acha que não tem melodia, mas tem, né? Então, a enunciação do texto já traz a melodia junto. Então, é evidente que a gente corre um risco, acho que de sublinhar demais o texto, mas a melodia está sempre puxando para ela e talvez ela seja o começo mesmo, né, dessa história toda. Tem um poema do Leonardo que eu amo, que eu musiquei inclusive, né, que é um pouco isso, assim, né, que eu gosto muito desse poema, né, da última estrofe, né, que é alguns poemas eu não escrevi, eles vão me escrevendo, né. Tem um pouco isso, sabe, Léo, às vezes fazendo canção também, que eu acho que a gente é levado pelo processo também de fazer. Então, se um texto chama muita atenção, minha atenção, como o Homens do Ricardo Aleixo, que eu dei o exemplo, né? Uau! Aquilo me chama atenção porque, primeiro, que loucura, Leonilson, Bispo do Rosário, Lampião e João Cândido, todos, né, bordando. Aquilo bateu em mim, assim, de uma maneira, né? Pensei nisso, pô, essa delicadeza, né, do ato de bordar e que ao mesmo tempo essas mãos, né, variadas de homens, né, Lampião, pegou em arma, Bispo do Rosário nas instituições por onde ele passou, e tem esse ato. Aí quando eu fui fazendo aquilo, é evidente que o texto, olha o que eu estou pensando no Leonilson, estou pensando no Lampião, onde que minha cabeça vai chegar musicalmente com isso, né? Ou seja, a música já dominou um pouco, o texto gritou assim, pô, me pega aqui que eu quero ser cantado, mas a música já me levou para um espaço muito amplo, e eu já perdi o controle já. Aí eu comecei a fazer uma música. Então chega um momento que a gente, para mim assim, eu perco um pouco o controle, assim. Quando eu perco o controle, é exatamente isso, assim, o que detonou tudo foi o texto, mas a música, quando ela começa a acontecer, eu já nem sei onde eu vou acabar mesmo,
Só quando eu percebo que eu cantei 3, 4 vezes e decorei, ela fala, ah, beleza, é isso mesmo. Temos uma canção aqui, sabe? Esse poema e essa música, Homens, né, é fantástico assim, o que você fez com o poema dele, porque eu até ia falar assim, que você encontrou a delicadeza e a força de que o poema fala. Só que eu acho que você não encontrou algo que é equivalente. A delicadeza e a força da música que você fez alça um poema para um lugar que ele não estava antes. Pô, que demais, Léo. É maravilhoso ouvir isso, porque, nossa, porque para mim essa é uma questão tão importante, né, para todos nós, né, acho que, enfim, hoje em dia, né. Eu lembro muito do Rambo, né, eu não sei se a tradução, tem várias traduções, né, mas ele diz, né, por delicadeza perdi minha vida, né, e para mim é uma grande questão essa, né, assim, um tipo como, de como ser delicado e ser revolucionário, né. Essa é uma questão muito contemporânea, assim, porque é preciso ser delicado e ser revolucionário para a gente conseguir fazer um mundo outro, sabe? E acho que essa combinação é muito importante, assim. E acho que o poema traz isso, e que legal que você ouviu que foi para você foi para um outro lugar ainda, né? Que acho que são duas coisas diferentes mesmo, ler e aí a música traz uma outra combinação e tal, mas para mim a delicadeza foi o que me marcou nesse poema foi enxergar uma possibilidade ainda de delicadeza, sabia? De uma delicadeza revolucionária. Eu falei, uau, alguns poemas salvam a gente, né? Salvar não é uma palavra boa também, mas assim, alguns poemas fazem a gente respirar melhor num mundo terrível, né? E aí na hora que eu pensei nisso, eu falei, uau, obrigado, Ricardo, uau, né? Fiquei feliz, né? É, porque, né, delicadeza tem a ver com força, tem a ver com simplicidade, tem a ver com precisão, não são contrários, né? Por isso que tem tudo a Exato. ver com essa possibilidade da delicadeza e revolução, não é? Porque a gente confunde força com embrutecimento, mas o embrutecimento não tem necessariamente a ver com força, né? Tem a ver com derrota, tem a ver com fim da vida, tem a ver com várias coisas. E o começo da vida, a vida tem a ver com força, né? E um poema como esse, uma música como a sua, né? É justamente contra os mecanismos de embrutecimento, né? O qual a gente está sujeito o tempo inteiro. E acho que a delicadeza ela entra aí, né? Delicadeza, elegância também, né? Simplicidade, elegância, delicadeza e força são coisas que caminham junto. E fazer canção, não é? Tem tudo a ver com isso. Fazer poesia tem tudo a ver com isso. E fazer esse tipo de canção que você faz, que é pensar o poema e canção como uma coisa só, não é? Cara, é isso. A gente só vai. É maravilhoso isso, né? Essa conversa está sendo muito boa, porque para mim é esse o ponto chave da canção mesmo, né? Já que você colocou isso, né? Se a canção pode responder ao tempo que a gente vive, né? A canção e o poema é um pouco esse, assim, né? Às vezes eu fico, a pergunta que vocês fizeram agora sobre se o texto fica muito na frente, né? Às vezes a própria mensagem que a gente quer passar fica na frente, né? Porque a gente quer responder a um mundo que está sendo destruído o tempo inteiro, um mundo violento, né? Terrível, né? E aí às vezes a gente descobre um pouco nesses pequenos pedaços de poemas, numa página de um livro de poemas, numa canção, uma resposta que vale muito, entendeu? É muito forte mesmo, assim, essa relação do poema e da canção. Assim. Eu acho que, cara, que louco, né? Poesia e música começaram juntos, né? E eu tenho a impressão de que o futuro da poesia e da música são juntos de novo, sabe? E muito por conta do lance da delicadeza. Se a gente pegar aqui Joel, Leonardo, assim, cara, quais são os poemas cantados que você vai levar para sua vida? Cara, se o Joel fala assim, tem esse aqui, é uma história imensa isso, entendeu?
é uma cartografia muito... qualquer um de nós, se for falar para 1.000 pessoas, 100, 50, 10, sobre o poema cantado que mudou a vida, o poema, enfim, a música, é impressionante. Porque a gente tem essa... A gente é formado por isso. Esse poema do Ricardo, por exemplo, ele mudou minha vida mais do que muitos, do que, sei lá, um curso de graduação, entendeu? Enfim, porque é um momento preciso. E a poesia e a música conseguem isso, né? A gente consegue sair de uma foto fodida por conta de um poema e de uma música, a gente consegue mudar a vida por causa de um poema e de uma música. Gente, é poderoso essa tecnologia. Bom, mas seguindo aqui, Galo, uma coisa que eu tenho curiosidade em saber é a diferença entre compor uma música e depois criar o arranjo. Como é essa divisão para você? Como você equilibra esses dois momentos, já que os dois, né, parece que exigem um olhar criativo, mas ao mesmo tempo são processos bem diferentes, né? Tem uma diferença muito legal nisso, né? Que é assim, compor, para mim, é um ato solitário. Quase sempre solitário, né? Já compus coletivamente algumas vezes, foi muito legal, foram experiências marcantes para mim, mas na grande maioria das músicas compor é solitário para mim. E o arranjo é o oposto, o arranjo é hipercoletivo, é um momento inclusive de dissolução, uma prática zen, assim, de dissolução do ego, quase uma... não pela meditação e tal, pelo contrário, pela agitação você dissolve o ego. Então são práticas muito diferentes. Seja no meu trabalho com a tribo chá de boldo, por exemplo, ou no meu trabalho solo entre aspas, que também é uma expressão que eu não gosto de usar, mas é a expressão corrente, então vamos usar, né? Mas que tem uma banda maravilhosa que toca comigo há muito tempo e que faz os arranjos coletivamente junto comigo, a gente faz junto, né? Mas quando a gente começa a fazer arranjos, seja no tribo chá de boldo, seja no meu quando eu tô com o trabalho dos meus discos, é um trabalho muito interessante, porque todo mundo dá opinião, vai colocando, vai mexendo. É uma coxa de retalhos mesmo. Assim. É um trabalho que daí aí eu inclusive tiro a mão mesmo. Inclusive porque é um trabalho também mais musical também, né? E eu tenho deficiências musicais, assim, né? Embora as pessoas que tocam comigo entendam muito o que eu quero, né? Então, geralmente, quando a gente vai fazer arranjo coletivo de uma canção minha, por exemplo, eu deixo rolar. Eu só viro e falo assim, gente, puto, eu acho que não é bem por aqui, mas aí a gente se entende rápido, assim, sabe? Então, os arranjos são super coletivos. Arranjo é uma coisa linda, uma assembleia, um trabalho muito bonito de presenciar, assim, né? A Trupe Chá de Boldo, por exemplo, a gente já fez arranjo para músicas que demorou, sei lá, enfim, 6 meses para fazer um arranjo. Porque um puxa daqui, outro puxa de lá. E isso é legal. Isso é um processo super interessante, sabe? Porque é assim, a música é assim. A música a gente não, aí entra num terreno musical que é indeterminado, né? Que daí aí realmente não tem o texto que marca muito. O texto tá junto, né? Mas aí como é que a gente cobra esse texto? Qual que é a intenção desse texto? Até chegar nessa concepção onde todo mundo entende e toca junto, demora. E só acontece quando coletivamente está muito afinado. Você é um artista, né, Galo, que une duas coisas muito fortes, que é a composição e a interpretação. E a gente percebe que essas duas coisas estão muito conectadas no seu trabalho. Você já pensou em se aventurar mais como intérprete, de se conectar com outras vozes, outros textos e dar a sua cara, a sua interpretação para eles? Eu acho que uma das maiores artes brasileiras é a arte de ser intérprete. É impressionante. E é um trabalho dos mais inventivos. É um trabalho de composição também.
é impressionante, né? Por exemplo, a gente tem um João Gilberto, que tem, acho que, 3 ou 4 canções, composições dele, e ser esse intérprete cabuloso, né? Assim, uma música que passa pelo João Gilberto é uma música que passa por uma revolução, né? Encara uma revolução. Então, a gente vive num país onde os intérpretes são artistas inventivos, assim, né? Então, a gente pega... É impressionante, né? Falei do João Gilberto, mas a gente pode falar de várias outras pessoas. Eu gosto muito desse trabalho de intérprete. Aí sim, a minha insegurança é essa, sabe? Essa é a minha maior insegurança, porque eu não sou um cantor de uma extensão grande, eu não tenho domínio musical nem nada. Mas o que eu gosto da arte de ser intérprete é exatamente pensar em como subverter um pouco uma canção que eu acho que poderia render mais como canção. Eu, por mim, se alguém confiasse mesmo, eu viraria só intérprete. Eu pararia de compor. Porque o intérprete, ele reúne exatamente o que eu mais gosto, que é ler o texto e a melodia, aí ficar reparando no texto ali, putz, essa palavra aqui, essa inflexão, eu não daria desse jeito, eu quero dar de outro jeito. Sabe assim, é a partir de um texto já construído. Eu preferiria desmontar um texto e transformar ele, né? Apresentar ele de uma outra maneira, do que toda hora ter que elaborar algo a partir de mim mesmo, enfim, sabe? Eu amaria me tornar só intérprete, mas não confio muito na minha voz, não confio muito nisso, assim. Mas eu amo esse trabalho de interpretar. Eu tenho um show cantando Torquato Neto há 12, 13 anos, né? Junto com o Cabelo e com o Basso, são 2 amigos da Trupe Chá de Boldo. Um trabalho que eu gosto muito. Gosto muito de interpretar canções. Cada disco meu tem uma canção, né, que me marcou, que eu acho que eu poderia reinterpretar, assim, né? Então, no meu primeiro disco tem o Walter Franco, Eu Te Amei Como Pude, né? Feito Gente. No segundo disco tem o Jorge Maltner, O Sol, né? Eu fiz o Jorge Maltner, Salto no Escuro. Então eu gosto muito disso. Acho que a gente vive no país dos grandes intérpretes. E se você fosse reunir num disco, Galo, os seus intérpretes preferidos, aquelas vozes que quando você ouve você diz, uau, que te fazem pensar, caramba, que genial, quem você colocaria nesse disco? Dos intérpretes que eu mais admiro, ia ser um disco muito eclético. Nossa, ia ser um disco super eclético. Eu já falei do João Gilberto, né? Então, o João Gilberto seria o primeiro. Cara, Caetano Veloso também é difícil não colocar ele nesse grande lance, né? Eu acho que a Patti Smith fez um disco de intérprete maravilhoso, um disco que chama 12. Eu colocaria a Patti Smith também. Ela faz um disco de intérprete onde ela canta um Bob Dylan maravilhoso, além de cantar o Jimi Hendrix, umas coisas mais... Mas ela canta um Bob Dylan bem esquecido, uma canção do Bob Dylan que ela ilumina de um jeito muito especial. Eu colocaria a Patti Smith como intérprete, ela que é uma baita poeta, mas colocaria ela como intérprete. Nossa, esses 3 já dariam um caldo grande, né? Não! Putz! Vou colocar aqui um dos maiores intérpretes, Emílio Santiago. Você vê, né? De João Gilberto e Emílio Santiago, né? É um disco eclético mesmo, mas Emílio Santiago, porra, que coisa é aquela, cara? Aquela voz, aquele timbre, uma divisão também que vem de um samba mais malandro, né? Tem uma divisão muito especial ali. Mas uma mulher... Bom, foda, né? A primeira que me veio na cabeça é a Maria Bethânia, né? Maria Bethânia. A Bethânia, eu sou fã dela. Eu tô numa fase... Ixi, tá parecendo uma... Tô aqui elaborando, né, o pensamento que eu não elaboro normalmente.
Eu gosto muito dos artistas envelhecendo, sabia? Muito, muito. Eu acho a Maria Bethânia como intérprete agora, gosto mais dela do que nos primeiros discos. A Pat Smith, não só como intérprete, né? A Pat Smith, os discos dela eu gosto mais, gosto do Banga, que é o último, gosto mais do que do Horses, que é o primeiro, que eu gosto bastante, pô, quando eu conheci a Pat Smith, eu vi no Horses. Mas o Banga eu gosto mais. Então, eu acho que tem um trabalho interessante. Eu acho que a Bethânia, por exemplo, como intérprete agora, ela tá mais econômica. É bonito isso, porque ela é muito intensa, né? Ela é uma das maiores vozes do Brasil, mas ela tem uma economia agora. Então, assim, que é bonito de ver. Que não é toda hora expandindo, né? Que é aquela força dionisíaca, né? Arrebatadora, maravilhosa, né? Rosa dos Ventos, tudo aquilo. Mas agora, se ouve os discos dela mais recentes, ela tem aquilo, mas ela vai concentrando em umas camadas médias, assim, que são lindas. Então é isso. Vou pensar depois eu mando no WhatsApp, assim, a lista completa de 12, 13 intérpretes. Galo, a gente já tá terminando, mas eu tenho uma última pergunta pra gente fechar aqui. Pensando no agora, mas também no que ainda pode estar por vir, o que você sente que ainda tem pra explorar, descobrir, pra expressar como artista? Não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia. Eu acho que uma das questões que a paternidade tem me ensinado é realmente viver o presente de uma maneira muito intensa. Quando eu falava viver o presente antes, era retórica. E aí, depois que eu, enfim, me tornei pai e tenho descoberto o que é ser um pai, isso virou uma outra questão muito diferente, assim. Então, eu tô no presente total. Eu não consigo pensar atualmente, assim, sabe assim, o que virá, o que eu posso fazer ainda, assim. Eu tô muito envolvido com isso, assim, com o presente. Tanto é que os discos, né, o Folhas Fruto, eles foram elaborados um pouco antes. Eles quase... O Guido tinha nascido, mas a gente estava finalizando o disco, já estava composto, já estava gravado, né? Poucas coisas foram arrematadas depois do Guido ter nascido, né? Hoje eu não sei mais nada, não sei qual disco eu vou fazer, não tenho a menor ideia. Eu sei o que eu fiz hoje com vocês e a partir de amanhã vamos ver o que vai acontecer. O que é ótimo para mim. Muito feliz assim. Valeu demais, Galo. Super obrigado por compartilhar suas histórias, por abrir as portas desse universo tão especial por trás das canções que movem a sua arte. Cada momento dessa conversa foi de verdade um presente para todos nós. E para quem quiser conhecer mais sobre os trabalhos do Galo, dá uma olhada na descrição do episódio que tem informações e links para atividades que ele tem desenvolvido. E tem mais uma notícia boa. O Leonardo Gandolfi, que nos acompanhou aqui na conversa, juntamente com o Galo, vão se encontrar no dia 5 de abril para um bate-papo por ocasião do lançamento do livro de poesias do Léo, intitulado Pote de Mel e Outros Poemas. E o Galo vai dar uma canja por lá num pocket show para celebrar esse momento. O evento vai acontecer na Livraria Simples, também conhecida como Mercadinho Simples, lá na Bela Vista. Então, se você é de São Paulo, fica a dica, vai ser um encontro pra lá de especial. E como eu anunciei antes, vou deixar também o link da playlist sobre essa série, com todas as músicas que vocês enviaram nos comentários ou no Instagram, além das que foram citadas pelos nossos convidados nas entrevistas. É uma seleção que a gente foi coletando ao longo dessa série, então é só acessar e aproveitar, tem muita música boa. Agora preparem-se porque tem nova série vindo por aí. Na nossa próxima aventura vamos montar um verdadeiro banquete para vocês e o tema vai ser sobre comida. A gente vai explorar desde a história da comida passando por nutrição, saúde, segurança alimentar, cadeia produtiva e sustentabilidade, até chegar na gastronomia e na forma como a comida aparece na arte.
Vai ser uma série tão rica e diversa quanto essa que a gente acabou de experimentar. Mas para preparar tudo com o cuidado que vocês merecem, a gente vai precisar de uma pequena pausa. Na primeira semana de maio a gente volta a todo vapor. O Conexões Inerentes é um podcast artesanal, feito com muita dedicação, mas sem as condições ideais para produzir no ritmo que a gente gostaria. Então, deixa o sininho do seu tocador de podcast ligado para ser avisado assim que um novo episódio estiver no ar. E acompanhem também o nosso Instagram para ficarem a par de todas as novidades. Quero aproveitar também para agradecer a todos os convidados que participaram dessa série e agradecer também a Joana Rodrigues e ao Leonardo Gandolfi pela parceria. E claro, um obrigado enorme para vocês que acompanharam, comentaram, compartilharam e fizeram parte dessa conversa. Então é isso, pessoal. Super obrigado. A gente se encontra em breve na nova série e não esqueçam de deixar o som rolar para a vida ficar mais leve. Valeu, um grande abraço.